Muito bem. Eu quero nesta manhã falar sobre pessoas. Existe algo mais importante, mais interessante do que pessoas? Eu diria que não. E justamente pelo fato que Jesus Cristo morreu por pessoas. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo. E a palavra mundo ali se refere aos habitantes do mundo. Ele amou os negros, os brancos. Ele amou os amarelos, os mulatos, os mestiços. Ele amou os índios. Ele amou todos os tipos de pessoas. Ele amou todos os pecadores que consideramos bons e os pecadores que consideramos maus. Ele amou desde o primeiro até o último ser humano que há de habitar o planeta Terra. Mas, apesar da importância que Deus coloca sobre a vida humana, alguém certa vez disse, é mais fácil abrir um canil do que lidar com pessoas. E essa pessoa falou a verdade. É mais fácil, sim, lidar com animais, com cachorros, do que com pessoas. E por que é verdade? Porque entre os animais, principalmente entre os cães, não há intercâmbio de ideias. Eles não ficam trocando ideias e debatendo para saber quem está certo ou quem está errado. Eles, na verdade, estão sempre no nível inferior ao dos seres humanos. Por isso é mais fácil lidar com eles. Mas quando lidamos com pessoas, nós estamos todos no mesmo nível. Não importa se você seja uma pessoa rica ou pobre, se você é uma pessoa acadêmica ou indouta, nós somos todos seres humanos, carne e osso, e nós estamos todos no mesmo nível. Por isso precisamos trocar ideias. E é aí, quando trocamos ideias, que os conflitos surgem em nossas vidas. É na hora de trocar ideias, debater ideias. Eu nunca me esqueço, alguns anos atrás, o irmão Leoncir, ele era estudante do Instituto Bíblico Maranata, e ele estava com muita fome e sede pela palavra de Deus. E naquela época, ele estava aprendendo homilética, a arte da pregação. E eu acho que ele gostou muito dessa matéria. E um dia ele me procurou e disse, pastor Rômulo, como que nós, eu e os demais alunos, como que nós vamos ser bons pastores um dia, se na igreja nós não temos oportunidades de pregar do púlpito? Nós só pregamos uma ou no máximo 2 vezes por ano. Como que nós vamos ser bons pastores? Esta foi uma pergunta legítima. Mas eu respondi para o Leoncir, não sei se ele se lembra, eu disse para ele, irmão Leoncir, pregação não faz o bom pastor, mas a sabedoria que ele precisa para lidar com pessoas. 10% do ministério é pregação, mas os outros 90% do ministério é relacionamento, é aconselhamento, é a sabedoria que Deus nos dá para ajudarmos pessoas e aconselhar pessoas. Hoje o Leoncir, ele prega pouco, né? Mas ele aconselha muito. E um dos maiores ministérios dele é o de visitação, exortação. Ele vive admoestando as pessoas, aconselhando as pessoas. E há vários irmãos que só não foram embora desta igreja graças à sabedoria do irmão Leoncir. Amém, irmãos? Às vezes ele tem conseguido fazer muito mais por Deus, no corpo a corpo, do que nós atrás deste púlpito. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa de qualquer maneira, amém? Ela é poderosa sendo pregada e ela é poderosa sendo aconselhada. A palavra de Deus nunca, jamais volta vazia. Então, nesta manhã, você e eu podemos ter curso universitário, mestrado, conhecer vários idiomas e até ter muito dinheiro no bolso. Mas se não sabemos conviver com outras pessoas, nós não temos nada, porque a vida é feita de pessoas.
pessoas no lar, pessoas no trabalho, pessoas na escola, pessoas na igreja. E geralmente nós passamos pelo menos 18 anos da nossa vida com os nossos pais. Pelo menos isso, 18 anos da nossa vida com os nossos pais. Ou seja, com as mesmas pessoas. O ser humano é quem mais permanece com os pais do que qualquer outro ser deste planeta. O ser humano passa mais tempo com os pais do que os animais, por exemplo, passam com os pais deles. Isso quer dizer que a família deveria ser a melhor escola de convivência que há neste mundo. Mas é aí na família onde as crianças estão aprendendo a não conviver. Estão aprendendo o orgulho, a arrogância, a intolerância. Porque os pais, muitas vezes, são críticos de outras pessoas. E as crianças aprendem a serem críticas de outras pessoas com os pais. A Bíblia relata vários conflitos entre pessoas. Você se lembra de Ló? Ele não conseguiu conviver com o seu tio Abraão. Você se lembra dos irmãos de José? Não conseguiram conviver com José. O povo judeu, o povo hebreu, não se dava bem com Moisés. Saul não tolerava a presença de Davi, e a igreja de Corinto, irmãos, estava cheia de rixas e divisões. Mas Deus disse: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Por que Deus não disse: mas amarás ao teu próximo acima de ti mesmo? Porque Deus nunca pede nada de nós que seja impossível. E Deus sabe que seria impossível amar alguém mais do que a nós mesmos. Mas Deus pede pelo menos, do mesmo tanto, do mesmo jeito, para que possamos agradá-lo. Então, nesta manhã, eu quero lhe dar alguns princípios. O que precisamos fazer para nos relacionarmos bem com todos os tipos de pessoas. Em primeiro lugar, você e eu precisamos remover o orgulho de nossas vidas. O orgulho é o pior inimigo da boa convivência. É o orgulho, sim, por detrás de nossas rixas, de nossas brigas e de nossas separações. Provérbios 13, verso 10 diz: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Orgulho ferido, complexo de inferioridade, amargura, vingança, tudo isso faz parte do pecado de orgulho. Saul não suportava a presença de Davi, porque Davi, como soldado, ele havia sido, digamos assim, mais bem sucedido que o rei Saul quando era soldado. E Saul não suportava as comparações, porque ele saía sempre perdendo. Era orgulho. Os irmãos de José o odiaram, porque José era o caçulinha de Jacó, era o filho favorito do pai. Eles não suportaram. Mais uma vez, orgulho. E orgulho, irmãos, está por detrás da nossa rivalidade com outras pessoas. Às vezes deixamos de vir à igreja por causa de determinadas pessoas. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se você veio para a igreja por causa de homens, você eventualmente vai sair dela por causa de homens. Mas se você veio para a igreja por causa de Jesus Cristo, você nunca vai sair da igreja. Amém, irmãos? Você nunca vai sair da igreja se foi Jesus Cristo quem o trouxe. No meio de fogo cruzado, havia um pastor chamado André Burrow. E os pastores da região viviam brigando entre si. Mas esse pastor André, ele conseguia manter um bom relacionamento com ambos os lados. Ele não tinha problemas nem com este grupo e nem com aquele grupo. Certa vez eu perguntei: pastor André, como que o senhor consegue
se manter isento, intocável, diante deste fogo cruzado? E ele respondeu: irmão Rômulo, é muito simples, eu não me levo muito a sério mesmo. Em outras palavras, se alguém me critica, eu não me importo, se alguém me maltrata, não tem problema, eu não me levo a sério, e por esta razão consigo ter paz com todos os homens. A pessoa que se leva muito a sério é orgulhosa, e orgulho gera conflito. Então o primeiro passo para você manter paz com as pessoas é remover o pecado de orgulho de sua vida. O segundo passo: leia a sua Bíblia todos os dias. Leia a palavra de Deus todos os dias. Nós pais sabemos, quando os nossos filhos estão lendo a Bíblia ou não estão lendo a Bíblia. Nós sabemos quando eles estão próximos ou longe de Deus. Podemos perceber através de suas atitudes, relacionamento entre eles, estão brigando, podemos ter certeza que não estão tendo comunhão com Deus. Podemos perguntar: vocês já leram a Bíblia hoje? E geralmente a resposta será não. E os filhos também podem olhar para os pais e saber que não estão lendo a Bíblia. Podem olhar para as atitudes do pai, para as atitudes da mãe e reconhecer que os pais não estão lendo a Bíblia. Mas eu quero mostrar para você a importância da Bíblia no nosso relacionamento pessoal. Vamos todos juntos ler 4 passagens nesta manhã sobre a importância da palavra de Deus. Todos juntos, Salmo 119, verso 9. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Então, se nós vamos nos purificar de qualquer pecado que seja, precisamos observar o que está escrito na palavra. Leiam comigo, Salmo 119, verso 165. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. E a palavra tropeço significa ofensa. Quem conhece a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, não é facilmente ofendido, não é facilmente provocado, porque a palavra de Deus transmite paz para a nossa consciência. Leiam comigo João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então a palavra de Deus, irmãos, é espírito e vida para nós que estamos nos alimentando dela. E por último, leiam comigo, Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, atitude, que houve também em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina a boa convivência. Ela nos ensina a lidarmos com pessoas. Ela nos ensina a convivermos com as pessoas, dentro da nossa família, no nosso local de trabalho e principalmente dentro de nossa igreja. Em terceiro lugar, tenha um tempo de oração diário com Deus. Jesus disse, e eu acredito, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em outras palavras, onde estiver o nosso interesse, ali estará também o nosso coração. Devemos orar mais, e principalmente pelas pessoas com quem temos problemas. E é incrível, como que você passa a amar e a admirar as pessoas por quem você ora. E você passa a gostar daquelas pessoas por quem você ora. Lembre-se, é onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Por isso que a nossa vida de oração, ela diz muito a nosso respeito. Ela é um espelho da alma, e ela mostra como que nós estamos diante de Deus. Se estamos animados, encorajados, ou se estamos enfraquecidos e enferrujados. Em quarto lugar, seja cheio do Espírito Santo de Deus.
Nada ajuda mais a boa convivência do que os frutos do Espírito. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Bom, eu nunca me embriaguei na vida, então eu não sei o que é ficar bêbado, mas alguns de vocês sabem. E eu já vi muitos bêbados. Na nossa igreja em Londrina, por exemplo, havia um vizinho que só entrava na igreja quando ele estava bêbado. Quando ele estava sóbrio, ele não passava nem na porta da igreja. Mas quando você o via entrando, você podia ter certeza que ele estava bêbado, e ele fazia questão de se sentar no primeiro banco e dizer amém. E durante o culto, durante o louvor, ele levantava as mãos, ele gritava amém e aleluias, e de vez em quando ele tentava sair pelas paredes, e nós tínhamos que conduzi-lo pela porta. Ele estava completamente dominado e controlado pelo álcool, e é exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo. Assim como uma pessoa pode ser totalmente controlada pelo álcool, o crente, o filho de Deus, ele precisa ser totalmente controlado pelo Espírito Santo. E o crente cheio do Espírito Santo, ele não tem inimigos, amém, irmãos? O crente cheio do Espírito Santo, ele sabe como conviver com pessoas difíceis. Ele sabe como tratar pessoas difíceis. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, nesta manhã, nós precisamos levar mais a sério a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. A pergunta não é o quanto você tem do Espírito, mas o quanto o Espírito tem de você, e permitir que Ele domine, controle toda a sua vida, todos os seus pensamentos, atitudes, decisões, para que você possa conviver bem com todos os tipos de pessoas. Em quinto lugar, aprenda a manter a sua boca fechada. Os nossos pais já diziam: boca fechada não entra mosquito. Sabedoria dos antigos. Provérbios 13, versículo 3 diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói completamente. Uma pessoa que fala muito, as pessoas não confiam nela. Há certas pessoas que você já sabe, se você quer que uma notícia se espalhe, fale com elas que elas vão fazer o favor de espalhar aquela notícia. Isso, sem dúvida nenhuma, cria problemas dentro de uma família, num local de trabalho e também dentro de uma igreja. Agora, há dois extremos, na verdade 3 extremos. Aquela pessoa que nunca conversa, ela parece uma parede, e por esta razão, ela deixa os outros irritados, porque você nunca sabe o que se passa na mente daquela pessoa. Segundo, já aquela pessoa que conversa demais, ela tem opinião para tudo, ela é a dona da razão, e ela principalmente sabe de tudo sobre a vida dos outros. Mas também há aqueles que se protegem com o silêncio, mas estão atentos para achar defeitos nos outros que falam. Então, meus irmãos, o que a palavra de Deus ensina é que nós só devemos abrir a boca para edificação. Se é algo construtivo, edificante, vamos falar. Se não constrói, se não edifica, fiquemos calados. Mas há também o silêncio vingativo e calculista, que é aquele que não se entrega, mas procura pegar os outros. Pastor Daniel sempre nos ensinou que ele não era de muita conversa,
porque a maioria das conversas levava à crítica, e ele não queria se ver criticando outras pessoas, e por esta razão ele não era de muita conversa. Provérbios 17, 27 diz: o que possui o conhecimento guarda suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Eu sempre me lembro de Maria, mãe de Jesus. Quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que ela ficava calada. Quando os pastores vieram do campo para adorar o menino Jesus, Maria ficou calada. Quando os magos chegaram do Oriente trazendo seus presentes, Maria ficava calada. E a Bíblia deixa claro que ela ficava calada. Por que será? Maria estava aprendendo. Maria não estava ali para ensinar. Maria, ela tinha um receio de dizer algo que pudesse comprometer a profecia e que pudesse tirar toda a atenção do Messias e a atenção ser colocada nela. Então ela usou de muita sabedoria, ficando calada e apenas observando o que estava acontecendo ao seu redor. Provérbios 29, 11 diz: o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Eu gosto de brincar com as pessoas, principalmente com as irmãs. De vez em quando eu chego para elas, para uma delas e pergunto: irmã fulana, eu posso te contar um segredo? Os olhos brilham, os olhos se arregalam. Pode sim, pastor. E eu digo: se eu te contar não é mais segredo. Peguei a Catarina hoje com isso. Se eu te contar não é mais segredo. Mas a verdade é que todos nós, gostamos de ouvir segredos. E a pergunta é, se nós conseguimos guardar segredos. Eu hoje como pastor, se alguém me procura e diz: pastor, eu tenho algo para lhe confidenciar, mas o senhor promete guardar segredo? Eu digo: depende. Se não for algo ilegal, eu guardo. Mas se for ilegal, eu não guardo. Eu tenho obrigação de denunciar. Amém, irmãos? Eu tenho obrigação legal de denunciar. Então, cuidado, você não pode me confidenciar qualquer coisa. Se for ilegal, um ato ilegal de sua parte, aí você me obriga a denunciá-lo. Eu sempre aviso as pessoas de antemão a respeito disso, Porque senão a pessoa te coloca numa situação difícil. E você acaba se tornando muitas vezes cúmplice de um crime. Veja Eclesiastes 5, verso 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Acredite ou não, uma das melhores maneiras de manter uma boa convivência com as pessoas é falando pouco, revelando pouco. Eu estou casado há 26 anos, e quando você se casa com uma pessoa, você se casa com a família dela. Minha esposa tem um ótimo relacionamento com a minha família, e eu tenho um ótimo relacionamento com a família dela. Mas sabe por quê? Porque nós não nos tratamos como cunhadinhos, cunhadinhas, nós não nos tratamos como irmãozinhos e irmãzinhas, nós nos tratamos como amigos, e com muito respeito. Respeitando, aquelas pessoas e sendo respeitada por elas. E assim nós mantemos uma boa convivência. O sexto princípio tem sido um dos mais difíceis, porém um dos mais importantes. Não fale mal de outras pessoas, mesmo que seja verdade, e na maioria das vezes é verdade. Não se choque, mas a maioria das críticas
que é feita a nosso respeito é verdadeira. Sabia disso, irmão Silvio? A maioria das críticas que são feitas a seu respeito, a respeito da Lidiane, é verdadeira. E a maioria das críticas que pessoas fazem a meu respeito também é verdadeira. Não vamos tampar o sol com a peneira, é verdade. As pessoas têm muito mais motivos e razões para falar mal de nós do que bem. Mas isso não nos dá o direito de falarmos. Ao contrário, Tiago 4,11 diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Por quê? Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Em outras palavras, quando você fala mal de uma pessoa, você está tomando o lugar de Deus. E sabe quem foi a primeira pessoa, o primeiro ser no universo que tentou tomar o lugar de Deus? O nome dele era Lúcifer, Satanás. E ele foi lançado do céu para a terra, porque ele tentou tomar o lugar de Deus. E todas as vezes que você fala mal de alguém, você está tomando o lugar do juiz. E você não é juiz, juiz é apenas Deus. Portanto, não fale mal de ninguém. Alguém disse: grandes mentes falam sobre ideias, mentes mais ou menos falam sobre coisas, mentes fracas falam sobre pessoas. Quem tem a mente fraca fica falando de pessoas, fica criticando pessoas, achando falhas nas pessoas. Se você tivesse um trabalho de crítica, criticar pessoas, você teria trabalho 24 horas por dia, porque o que não falta é material para falarmos mal de pessoas. Escolha qualquer um de nós aqui nesta manhã e você vai ter um caminhão de críticas a respeito daquela pessoa. Mas a Bíblia é tão enfática. Agora, o que vem a ser uma crítica? Crítica é quando falamos mal de uma pessoa para outra pessoa que não faz parte nem do problema e nem da solução. Crítica é quando comentamos sobre alguém para uma outra pessoa que não tem nada com aquilo, não faz parte nem do problema e muito menos da solução. Quando criticamos, então, estamos fazendo o papel do diabo, porque ele critica, ele acusa, noite e dia, diante de Deus, os nossos pecados. Em sétimo lugar, não repreenda o tolo. Isso aqui é interessante. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. O escarnecedor ou o tolo é aquela pessoa que não tem nenhuma intenção, nenhum desejo, nenhum plano de praticar o que a palavra de Deus ensina. Não demora muito e você descobre quem são essas pessoas. A Bíblia ensina, por mais duro que seja, não perca tempo com essas pessoas. Alguns anos atrás eu preguei aqui na nossa igreja aquela passagem do Novo Testamento que Jesus disse: deixai-os, são cegos, são condutores de cegos, e se um cego conduz outro cego, ambos cairão na cova. Deixai-os. E algumas vezes há pessoas que nós temos que deixar. Por quê, pastor Rômulo? Porque são tolas. Por mais que você ensina, elas não têm o interesse, elas não têm a intenção de praticar o que a palavra de Deus está dizendo. Elas já decidiram que são mais inteligentes que aquilo, e são mais capacitadas do que você, e elas já decidiram que o que elas estão fazendo é o melhor para a vida delas. Deixai-as,
Por quê, pastor? Porque há muitas outras precisando da nossa ajuda. Porque há muitas outras que têm a intenção de serem ajudadas e abençoadas com a palavra de Deus, e porque o nosso tempo é escasso. O escarnecedor é aquela pessoa que não aceita repreensão, porque ela sempre está certa aos seus próprios olhos. O pai de um conhecido meu foi ao médico devido a um enfisema pulmonar. Aí o médico fez todos os exames, descobriu a doença, passou os medicamentos, mas exigiu que o paciente parasse de fumar. O cigarro não deixava-o sarar. Alguns meses depois, o paciente voltou ao médico pior do que estava antes, reclamando do médico, reclamando dos remédios. Mas o médico descobriu que o paciente não havia parado de fumar. O médico ficou irado, e o médico dispensou aquele paciente e disse: do senhor eu não trato mais, pode procurar outro profissional. Você diria, mas que médico cruel? Não, que médico sábio. Por que perder tempo com quem não deseja ser tratado? Amém, irmãos? Vá para outro médico que esteja apenas interessado no seu dinheiro. Mas eu estou interessado na sua cura e o senhor não quer me obedecer? Procure outro médico. E eu creio que na igreja funciona assim também. Eu creio que no próprio lar chega uma hora que nós temos que largar também de mão os nossos próprios filhos. Não enquanto estão morando dentro da nossa casa, mas haverá um momento que você tem que entregar os seus filhos nas mãos de Deus quando são tolos, quando não aceitam a repreensão, quando não querem mais a instrução. Há muitas pessoas precisando de nossa ajuda que não são tolas, então não devemos ficar perdendo tempo com os tolos. Pastor, de onde o senhor tira isso? Acabamos de ler, Provérbios 9:8. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. As pessoas que mais nos odeiam, muitas vezes, são as que nós mais tentamos ajudar. Em 8º lugar, não ofereça sua opinião fora de hora. Geralmente as pessoas não gostam de ouvir e muito menos receber conselhos. As pessoas pensam como o ditado popular que diz: se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Todo conselho da palavra de Deus é bom e é de graça, mas eu sei que há pessoas que não estão interessadas em nossos conselhos. Por isso nós temos que guardar a nossa opinião. Provérbios 15:28 diz: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Em 9º lugar, e essa parte aqui também vai pegar muitos de nós, não faça amizades, diga alguém, íntimas. O que a palavra de Deus ensina sobre amizades? A palavra de Deus ensina amor ardente entre todos os irmãos. É muito importante que você olhe para cada pessoa dentro da sua igreja nesta manhã e diga com toda sinceridade: eu amo a cada um de vocês com amor ardente. Mas amizades íntimas geralmente deixam outros de fora, por isso são amizades íntimas, causando ciúmes e inveja. Então quando alguém me pergunta: pastor, quem é o seu melhor amigo? Eu sempre respondo: a minha melhor amiga é a minha esposa, só com ela eu tenho amizade íntima. Então o meu melhor amigo, a minha melhor amiga é o cônjuge. Pode ser um pai, pode ser até uma mãe, talvez até um irmão da mesma família,
Mas quando você escolhe alguém de fora para ser seu melhor amigo, sua melhor amiga, ou seus melhores amigos, melhores amigas, você vai sempre estar deixando outros de fora. E você pode ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não há lugar para amizades íntimas, há lugar para o povo de Deus. Amém, irmãos? Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Mas amizades íntimas separam as pessoas e quebram esta união. Não vem de Deus. Eu sempre ensinei para as minhas filhas, cuidado com amizades íntimas. Não vem de Deus. Amizades íntimas custam tempo. Quantos aqui têm tempo de sobra? Eu diria poucos. Você tira tempo da igreja, tira tempo da família, tira tempo do ministério, para passar com seus amigos íntimos. O segredo então, pastor, é ter muitos amigos por igual, do que apenas alguns que são, digamos assim, especiais. Agora preste atenção neste versículo. Você não vai gostar dele, mas você precisa dele. Provérbios 25, 17. Vamos todos lê-lo juntos? Não ponhas muitos pés na casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e passe a te odiar. Bom, você me conhece há mais de 23 anos. E eu desafio qualquer um de vocês a me dizer se eu tenho colocado o pé na sua casa, mais do que o devido. Alguma vez eu já apareci na sua casa só para confraternização, para passar tempo, matar tempo, sempre com um propósito, é ou não é verdade? Justamente porque eu não posso ser íntimo só de uma pessoa, aí eu teria que ser íntimo de todos, isso seria impossível, tiraria o meu tempo da minha esposa, das minhas filhas. Mas pense também na sua própria vida, pense quantas amizades íntimas não têm tirado você do principal, que é a sua família e a sua igreja. Pior do que tudo isso, cria problemas. Lá na frente, vocês estarão se desrespeitando, se maltratando e achando que tem direito exclusivo um sobre o outro. Às vezes há amizades íntimas que parecem casamento, mesmo entre duas pessoas do mesmo sexo. O amigo se acha no direito, do tempo do outro e de exclusividade. Intimidade demais sempre gera problemas. Pastor, então o que devemos fazer? Amar nunca é demais, amém, irmãos? Amar a todos por igual nunca é demais. 10º princípio, passe o seu tempo com pessoas que podem influenciar a sua vida, mas de forma positiva. O salmista disse: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Em outras palavras, eu quero ficar perto daquelas pessoas que vão trazer bons fluidos, que vão me ajudar positivamente, que vão me edificar, que vão me construir. A nossa tendência é sempre passar mais tempo com pessoas que estão no mesmo nível espiritual que o nosso. Por quê? Porque pássaros de mesma plumagem voam juntos. Então eu quero ficar perto daquelas pessoas que, como eu, não oram tanto, não leem tanto a Bíblia, não frequentam tanto a igreja. Eu quero ficar perto daquelas pessoas que, como eu, gostam, de uma praia, gostam do rio Araguaia, nada de errado com isso. Eu só estou mostrando que a nossa tendência é a de ficarmos perto de pessoas que são como nós, que gostam das coisas que gostamos, e muitas vezes têm os mesmos problemas espirituais que nós temos.
Mas isso não nos abençoa, isso não nos ajuda, isso não nos edifica. Então, qual seria, pastor Rômulo, a solução? Gaste 80% do seu tempo disponível com pessoas mais espirituais que você, para que então elas possam influenciar a sua vida e a vida de seus filhos. Gaste 10% do seu tempo disponível com pessoas espirituais tanto quanto você, e 10% do que sobra com os crentes mais fracos, para que você possa ser uma influência na vida deles. Fazendo assim, você será influenciado para o bem e não para o mal. Em 11º lugar, essa parte também é muito difícil, mas dê sempre o benefício da dúvida. Alguns aqui nem sabem o que é o benefício da dúvida, mas o verso já diz: e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Bom, se eu não posso pensar mal, então eu tenho que dar o benefício da dúvida. Eu tenho que acreditar que aquela pessoa é inocente, até que se prove o contrário. Não condene, não julgue, até que todos os fatos tenham sido completamente revelados. Por quê? Porque é melhor errar justificando uma pessoa culpada, do que lá na frente descobrir que você condenou uma pessoa inocente. Tudo bem, digamos que daqui a 10 anos eu descubra, que eu fui traído, que eu fui enganado, não tem problema. Pior seria se eu descobrisse que eu traí e que eu enganei. Então eu quero sempre acreditar nas pessoas e dar o benefício da dúvida para as pessoas, não só porque dá certo na vida, mas é o que a palavra de Deus ensina. Pense em Jesus, onisciente, não havia nenhum pensamento escondido aos olhos dele, mas ele deu o benefício da dúvida para Judas Iscariotes até o último instante. Sim ou não, irmãos? E se Jesus podia dar o benefício da dúvida para Judas, eu posso dar o benefício da dúvida para qualquer outra pessoa no mundo. Não há paz entre os irmãos sem o benefício da dúvida. Você tem que acreditar no bem antes de acreditar no mal. Isso é bíblico. E isso causa harmonia no meio do povo de Deus. E por último, eu fico falando, esse é o mais difícil de todos, mas depende de cada um de nós. Mas esse último ponto tem sido mais difícil para muitas pessoas. Controle as suas emoções. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em outras palavras, se você coloca fogo no meio do fogo, o fogo aumenta. O fogo aumenta. E muitas pessoas estão fazendo isso, colocando lenha na fogueira. Há muitas maneiras de dizer a verdade com palavras brandas. Muitas formas de censurar, exortar com palavras brandas. O crente, ele precisa usar o eufemismo para exortar e admoestar outras pessoas. O que é eufemismo? Ato de suavizar a expressão de uma ideia, substituindo a palavra ou expressão própria por outra mais agradável, mais polida. Bom, na prática, funciona mais ou menos assim. Ao invés de você dizer para alguém, você mentiu, isso deve doer muito, Dizer para alguém, você mentiu, é o mesmo que dizer, você é um mentiroso. Então, ao invés de dizer, você mentiu, diga, você se enganou. Olha como soou bem mais respeitoso, Você respeitou aquela pessoa.
Ao invés de dizer, você me odeia, né? Você deveria dizer, o que eu fiz para te machucar? Ao invés de dizer, você não serve para isso, que tal você tem talentos em outra área? Ao invés de dizer, você me enganou, diga, eu não entendi o que você fez. Ao invés de dizer, você sempre chega atrasado, né? Tem tido problemas para sair mais cedo? E ao invés de dizer, você errou, diga, você e eu erramos. Por quê? Porque, irmãos, por suas palavras sereis condenados, e por suas palavras sereis justificados. Então, a maneira como nós nos expressamos e falamos é de suma importância para a nossa convivência entre seres humanos. Esses são só alguns princípios que eu e você podemos usar para garantir a paz em nosso lar, para garantir a paz em nossa igreja, para garantir a paz em nosso local de trabalho, e onde quer que estejamos. Saber lidar com pessoas é uma arte espiritual. Você e eu vamos fazer o certo, se Deus tiver controle de nossas vidas. Se a carne tiver controle, nós não vamos saber conviver com pessoas. Mas se o Espírito tiver controle, haverá paz entre nós. Pense então nesses princípios que foram passados nesta manhã. Pense em relação a você e ao seu cônjuge. Pense em relação a você e aos seus filhos ou pais. Mas pense também em relação a você e a sua igreja. E o que você pode fazer de diferente a partir de hoje para garantir paz com todas as pessoas? Porque essa falta de paz e esses atritos e conflitos que existem entre nós estão atrapalhando não só o crescimento da igreja, mas estão atrapalhando a nossa saúde, estão atrapalhando a criação de nossos filhos, estão atrapalhando a nossa produtividade. E se existe uma área que Satanás ataca dentro de uma igreja, é justamente esta área de relacionamento entre pessoas. Vamos crer que nesta manhã Deus tenha falado comigo, Deus tenha falado contigo, e que nós vamos vencer os obstáculos. Pai querido e glorioso, com certeza